Jovens, dando logo um recadinho para vocês, eu não quero que vocês sejam avisados por ninguém e tão somente por mim, tá? Na segunda-feira que vem, eu vou tentar até colocar os vídeos necessários, fazer um quadrinho com as atividades que eu for eventualmente pedir para vocês ou não, enfim, tá? Porque eu estou há mais de um mês esperando essa consulta e eu estou com consulta marcada para a próxima segunda-feira, dia 11, em Fortaleza, tá? Então, eu não sei qual horário é, não sei se é pela manhã ou pela tarde. De toda forma, fiquem olhando o grupo, né? Fiquem atentos ao grupo, porque no horário que me for permitido, eu porei os vídeos para vocês, né? E se eu for pedir alguma tarefa, eu também ponho aqui um quadro para vocês, anotado, tudo bonitinho. Façam a atividade da página tal, 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 questões tal, 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 certo? Só não poderei estar com vocês, né? E aí eu não sei como a escola dará com isso. Não sei se a escola por alguém para abrir o grupo para vocês, ou se... não sei como é que será. Não sei mesmo, tá? Enfim, recado dado. Eu vou ainda me informar nessa semana com eles, né? Como é que a gente pode, da melhor forma, resolver isso. Porque é mais a questão de vocês porem a presença de vocês, né? Essas coisas, né? Mas na segunda-feira que vem eu não poderei estar amanhã ou à tarde com vocês, né? Eu não sei qual horário será. E em virtude de eu estar em Fortaleza, eu não terei nenhum tempo assim disponível, nem manhã nem tarde com vocês. Eu posso, no máximo, entrar no grupo, postar as coisinhas e enfim, né? Recado dado. Vamos voltar aqui para a leitura. Eurípides, né? Vamos lá, professor. Essa parte é muito interessante, tá, gente? Ela é simplesmente uma aula de teatro também, tá bom? Eurípides, a Ésquilo. Pois bem, vou então virar-me especificamente para os teus prólogos. Professor, o que é um prólogo? Pró vem da palavra pros, prólogo, logos. Prólogo é toda a parte inicial de qualquer peça teatral, é aquela parte inicial onde a pessoa apresenta a situação, o que está acontecendo, de repente fala até uma parte inicial do mito, o que está acontecendo, de repente apresenta a cidade, por exemplo, Tebas, a princesa fulana de tal está grávida, só que essa gravidez é proibida. Como solução, ela pretende fazer isso, isso, isso e aquilo outro, sabe? É uma apresentação da peça. Isso é um prólogo, tá, gente? Você apresenta a peça, apresenta a situação, apresenta os problemas, tá? Prólogo. Então, Eurípides ele está propondo o quê, ó? Vou então virar-me especificamente para os teus prólogos. O Eurípides ele vai atacar, ele vai criticar os prólogos do Ésquilo. Isso é uma parte muito interessante, porque vocês podem nunca ter ouvido e nem lido o Ésquilo, mas vocês já sabem algumas características dele, né? Falas longas, sempre fala de personagens sublimes, os deuses, os heróis, os reis, né? Coisas desse tipo.
Será, portanto, essa primeira parte da tragédia que eu vou, antes de mais, analisar neste sujeito. Sujeito quem? Ésquilo, né? Porque lá obscuro era ele, na exposição dos fatos. Obscuro, né? Lembram do silêncio, né? Que ele sempre respondia as coisas com silêncio? Era parte dos prólogos também, né? Dioniso. E qual dos prólogos dele tu vais analisar? Aí o Eurípides, muitos. E é interessante essa peça, tá, gente? Porque muitas desses prólogos que ele vai citar não chegaram até nós. Ou seja, são alguns versos de peças que não chegaram até nós. Ou seja, a gente fica sabendo que essa peça existiu, que esses versos existiram através do Aristófanes, que reproduz esses prólogos. Percebem como é importante até arqueologicamente uma peça como essa, né? Para o estudo do teatro antigo? Para começar, recita-me lá aquele famoso da saga de Orestes. Qual é a saga de Orestes, gente? A famosa trilogia de Ésquilo, a famosa e primeira trilogia da história da humanidade. Ó. Agamenon, Coéforas, Eumênides. É uma trilogia que conta a saga de Orestes. Professor, quem foi Orestes? Orestes era o filho do Agamenon, que vingou a morte dele. Eu já contei essa história para vocês. Agamenon volta de Troia, com todos os louros de vitória, aquela coisa toda. Quando ele chega em casa, a própria esposa havia aprontado uma cilada para matá-lo. Ela não o matou, né? Mas ele é esfaqueado feito um porco. Inclusive a comparação é essa, ele sangra feito um porco, né? E o Orestes se vinga fazendo o quê? Matando a própria mãe. E ele é caçado pelas fúrias depois disso, porque ele mata a própria mãe, é o próprio sangue, né? Crime de sangue. Aí tem o julgamento, tal, essa história que é longa, tá? Dioniso, vamos, calem-se todos, recita lá, Ésquilo. O Eurípides disse que vai analisar da saga de Orestes, né? Um dos prólogos. Aí o Ésquilo começa a recitar, e ele começa a recitar os primeiros versos dessa peça aqui, ó, Coéforas, que inclusive não tinham chegado até nós, esses primeiros versos. Olha como é importante uma peça como essa. Aí lá vai, né? O Ésquilo. Hermes Quitônio. Quitônio é oriundo das profundezas da terra, digamos assim. Como guardião do poder paterno, sê meu protetor e aliado, eu te o suplico, eu to suplico. É ti mais o, tá? Que deu o to. Eu te suplico, eis-me de volta a casa que regresso. Ao Dioniso, tens algum comentário a fazer? O Eurípides, mais de uma dúzia. Vamos entender esses comentários, é muito interessante, tá, gente? Para quem estuda teatro antigo, é sensacional. E principalmente para quem gosta das peças antigas e quer lê-las, isso é fenomenal. Dioniso, como assim? Se ao todo não são mais de 3 versos, ele só citou 3 versos, né? Mas ele tem, sei lá, mais de uma dúzia de comentários. Lá e vai, ó. Só que em cada um deles há uma catrefada de erros. Erros, ele aponta erros mesmo. Vamos entender quais são. Parece bonito, né? Tão pomposo como as frases que o Ésquilo produzia sempre eram essas, né? Hermes Quitônio, como guardião do poder paterno, sê meu protetor e aliado, eu te suplico.
Eis-me de volta à casa que regresso. De início, assim, a gente nem enxerga, mas a gente vai começar a enxergar e o Eurípides nessa peça ele tem razão. Vamos ver. Dionísio, perante alguns sinais de irritação por parte de Ésquilo, né? Ésquilo começa a se irritar, né? Ésquilo, aconselho-te a ficar calado, senão em cima destes 3 versos iâmbicos. Iâmbicos deu a palavra iambo, é um tipo de verso, tá, gente? É a métrica, dependendo da métrica você tem um tipo de verso diferente. E o verso era iambo, tá? É a forma dele ser declamado. Versos iâmbicos ainda levas com mais algum. Ésquilo, eu ficar calado ao ouvir este fulano? Dionísio, fica-te pelo que te digo. O Eurípides. Dionísio pediu silêncio, né? Ele quer entender o que o Eurípides tem a dizer, né? Logo para começar, ele cometeu um erro que brada aos céus, né? Que grita até os céus, né? Ou seja, é um grande erro, né? Segundo ele. Ésquilo, vês o disparate do que estavas a dizer perante os esforços do Deus para o manter calado, né? O Dionísio pedindo para ele ficar calado, né? E eu calado, não é ralado não, tá, gente? Deve ser um C aqui, tá? E eu calado. Aí Eurípides, qual foi então o erro que eu cometi? Dizes tu. Lá vai o Eurípides. Ora, recita lá outra vez do princípio. Aí ele vai de novo, né? Ah, meu Deus do céu, sempre faço isso. Eu sempre faço isso, né? Tá aqui. Vamos já dar uma pausazinha, né? Ora, recita lá outra vez, do princípio. Aí o Ésquilo. Hermes Quitônio, como guardião do poder paterno. É, portanto, Orestes que diz esses versos sobre o túmulo do pai já falecido. O Orestes ele está em cima do túmulo do Agamenon, tá? Citando esses versos. Foi uma pergunta que ele fez, né? Aí o Ésquilo, é isso mesmo. E o que é que Orestes está então a dizer sobre Hermes? Hermes Quitônio, dos poderes da terra, isso não tem nada a ver com Zeus, gente. É isso que está lá na nota. Isso já seria o primeiro erro. Hermes Quitônio. Esse Quitônio teria a ver com Hades. Então seria Hermes filho de Hades e não de Zeus? É essa a pergunta que ele faz, né? Praticamente. É do assassínio do pai dele às mãos de uma mulher numa cilada que ele diz que Hermes foi o guardião? Outro erro, né? Ele é guardião de um assassinato, é? É do assassínio do pai, ou seja, do fato de terem assassinado o pai dele às mãos de uma mulher numa cilada que ele diz que Hermes foi o guardião. Ésquilo, não é desse homem, não é desse Hermes que se trata, mas do protetor. Aqui ele chamou Quitônio, e das suas palavras torna-se evidente que o Deus herdou essa função do pai. Tá aí o problema também, né? Ele seria filho de Zeus ou de Hades? Eurípides, nesse caso o erro ainda foi maior do que eu pensava, se ele herdou do pai essa competência subterrânea. Percebe? Ó, ele aponta o erro. Não seria, no caso, o Hermes, segundo as palavras do Ésquilo, segundo o que o Ésquilo falou, o Hermes não seria mais filho de Zeus, mas sim filho de Hades. São 2 erros aí. Primeiro deles, ele está dizendo que Hermes é filho de Hades. E 2, ele seria guardião de um assassinato. Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. Ele ainda continua apontando mais erros.